Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer mais um podcast e dessa vez para trazer dicas importantes para você que é locador, proprietário de imóvel, inquilino, imobiliária. Então, dicas muito valiosas para o seu dia a dia. Vou falar um pouquinho da Conileste. A Conileste é uma corretora de seguros, já com 15 anos no mercado. E a gente resolveu se especializar no mercado imobiliário. Então, hoje a gente trabalha bastante no sentido de atender as imobiliárias justamente para suprir a carência de um especialista nesse segmento. Edson, para o pessoal de casa entender um pouquinho, né, na autoridade que você vem falar desse assunto aqui hoje, de seguros, quem é o Edson no ramo, no caminho, na trajetória de seguros? Vamos lá. A trajetória do Edson no mercado de seguros começou em 1995, em que eu ingressei na Marítima Seguros. Então eu era funcionário de uma seguradora. De lá eu fui para a extinta AGF, que hoje é Allianz Seguro, uma seguradora multinacional alemã. Depois eu fui para a Liberty Seguros, né, aqui no Vale do Paraíba. Em 2006 eu resolvi montar a minha corretora de seguros. E com base numa carência que eu observei do mercado imobiliário, que não tinha um corretor especialista que entendesse nesse segmento. Então, eu fui buscar o aprimoramento. Então, juntou a experiência que eu tinha no mercado de seguros, mais a experiência que eu fui buscar no mercado imobiliário, dos produtos de garantia de locação, e comecei a atender as imobiliárias de forma diferenciada e especializada. Edson, o que é o seguro fiança locatícia e para que ele serve e quais as vantagens, tanto para o inquilino, para o proprietário e para a imobiliária? Perfeito, é uma pergunta interessante. Vamos lá, o que é o seguro fiança? É uma modalidade no contrato de locação, uma modalidade de garantia ao contrato de locação, tá? E ele vai servir para amparar as inadimplências que possam acontecer de um contrato de locação. Ele tem a vantagem para o proprietário, porque tem uma excelente garantia ao longo do contrato de locação. Para o inquilino não precisa ficar pedindo para alguém ser fiador. Você quer coisa mais desagradável que pedir para alguém ser fiador e a pessoa se negar? E eu costumo brincar que o fiador é o começo de o fim de uma grande amizade, né? E para a imobiliária, muito importante, porque quando um contrato fica inadimplente, o que acontece? A imobiliária deixa de ter receita. O seguro fiança vai justamente amparar a falta dessa receita. Muito bom, Edson. Mais uma pergunta aqui. Quais os tipos de garantia de um contrato de locação? Vamos lá. São vários os tipos de garantia que pode ter um contrato de locação. Vou começar pelas mais antigas, né, que é o fiador. O fiador talvez seja a garantia mais antiga que se existe. Só que hoje está ficando muito em desuso. Ninguém quer ser fiador de ninguém. Eu pergunto para você que está nos assistindo, você gostaria de ser fiador de alguém? Não gostaria, né? Então ele está em desuso. Aí você tem o calção. O que é o calção? O calção é uma garantia que cobre 3 vezes o valor do aluguel, ou seja, uma garantia muito pequena para um contrato muito longo, né? Um contrato de locação normalmente é 30 meses, então uma garantia de 3 meses ela é muito pequena. Aí você tem a carta fiança bancária, aí você tem uma série de outras, você tem o seguro fiança locatícia, você tem o título de capitalização, então essas são as principais garantias que existem. E até a caução de um imóvel também, que pode ser caucionado aquele contrato de locação. Edson, para todo mundo que tem dúvida em relação a esse assunto, qual a diferença entre seguro fiança e caução? Ótima pergunta sua, muita gente tem a dúvida. Lembrando, e brincadeiras à parte, o calção não é aquele short não, tá gente? É calção com U. O que acontece? O calção ele é uma garantia muito pequena, de apenas 3 vezes o valor do aluguel. E a gente sabe hoje que um contrato de locação ele pode ter um prejuízo maior. Então o seguro fiança ele vai cobrir até 30 vezes o valor do aluguel
incluindo aluguel, condomínio, IPTU e ainda danos ao imóvel, multa por rescisão e pintura quando esse imóvel for alugado com a pintura nova. Edson, eu sou o proprietário do imóvel. Eu gostaria de saber como funciona o processo para a contratação do seguro-fiança. Ótimo. Na realidade, aonde ele se inicia? Primeiro ele vai se iniciar com análise do suposto inquilino. Então, com base nos dados cadastrais do inquilino, a seguradora vai analisar as condições para arcar com os aluguéis e os encargos. A partir desse momento em que o seguro for aprovado, aí nós fazemos a efetivação do seguro-fiança e o seguro-fiança começa a correr até o final do contrato e no final desse contrato ele vai passar por um processo de renovação que ocorre de forma automática. Quais as vantagens para o proprietário do imóvel quando ele contrata o seguro-fiança? Ótima. Mais uma pergunta interessante. Na realidade, todo proprietário de imóvel, quando aluga o seu imóvel, o que ele quer? Ele quer segurança de recebimento dos valores de aluguel e encargos. Então, ele, com o seguro-fiança, ele vai ter a garantia que mesmo que o inquilino falte com as obrigações de pagamento, de aluguel, condomínio, a seguradora vai começar a bancar isso dela, começa a fazer a indenização até a seguradora tirar a pessoa do imóvel ou até o limite de responsabilidade acabar. Edson, quais as vantagens para uma imobiliária quando ela contrata com vocês o seguro-fiança? Na realidade, são várias as vantagens, né? Porque hoje nós temos um sistema totalmente digital que permite à imobiliária a agilidade no processo de locação. Então, antigamente, e até com o fiador, por exemplo, você tem que pedir documentação do fiador, analisar o fiador. Com seguro-fiança, não. Hoje é tudo 100% digital. Então, começa aí. Para a imobiliária, no ato da contratação, o processo é bem mais ágil, né? E outra, vai dar a garantia para a imobiliária, porque o que acontece? De onde vem parte da receita da imobiliária? Ela vem dos pagamentos de aluguel que os vários inquilinos fazem. Então, se ela tem um número significativo de inquilinos com seguro-fiança, ela tem a garantia que mesmo que o inquilino não pague o aluguel, a receita da imobiliária virá da indenização da seguradora. Agora, Edson, quais as vantagens para o inquilino quando a imobiliária contrata o seguro-fiança? Ótimo. O que acontece? Quando o inquilino ele propõe à imobiliária o seguro-fiança, primeira coisa, ele não vai ter que pedir para alguém, um amigo, um parente ser fiador dele. Começa aí, né? Que não tem nada mais desagradável você chegar e pedir para um amigão seu para ser seu fiador e o cara vira e falou, veja bem. Né? É complicado isso. E outra, a partir do momento que ele apresenta para a imobiliária uma excelente garantia, esse processo, seguro-fiança, ele pode ser usado como barganha para negociar um desconto no aluguel. Então, por exemplo, hipoteticamente, eu estou com um aluguel lá de R$2.000 e eu apresento para a imobiliária, olha, imobiliária, eu quero alugar esse imóvel por R$2.000, mas eu já tenho aprovado um seguro-fiança. Conseguimos um desconto? Se eu sou o proprietário do imóvel e vejo que aquele cliente está me apresentando uma garantia que eu não tenho risco, por que não dar um desconto para esse aluguel? Edson, qual que é a tendência do mercado? Para onde o mercado está apontando para que eles usem o seguro-fiança? O que acontece hoje? Na realidade, o seguro-fiança talvez seja um dos produtos mais recentes, né, em relação à garantia do contrato de locação. Quando eu falo recente, eu estou falando de 20, 25 anos, tá? Em média, tá? Talvez tenha um pouco mais. Mas ele é novo. Ele é novo. Então, antigamente, se usava muito, já ouviu falar, o fio do bigode. Né? Hoje, não mais. Então, aí tem o fiador. O fiador, hoje, ninguém quer ser mais fiador de ninguém, porque o risco é altíssimo. Aí você tem a caução que está ficando em desuso. E por que está ficando em desuso? Porque, infelizmente, nós temos uma justiça que é um tanto quanto morosa no sentido de
conseguir uma ação de despejo. Então, o seguro-fiança ele tem se tornado uma tendência porque cada vez mais e mais proprietários estão entendendo a necessidade de ter uma garantia um pouco mais robusta. E também o mercado de locação está em aquecimento. Hoje, você tem uma população mais jovem que não quer mais ter, ela está preocupada em ser. Então você pode ver aí muito jovem que não quer ter mais carro, ele quer usar o Uber, ele quer ter a experiência. O jovem hoje não está mais preocupado em ter uma casa. Ele quer alugar uma casa e se aquela casa não for boa, ele aluga outra, que aluga outra, que aluga outra. Esse é a tendência da nova geração. Qual o prazo de vigência do seguro-fiança e como ele é renovado? Essa pergunta é muito importante para as imobiliárias que vão assistir o nosso podcast. Muita imobiliária pergunta isso. A vigência do contrato do seguro-fiança, ela vai correr igualzinho ao contrato de locação. Então, normalmente, um contrato de locação residencial, ele é de 30 meses. O seguro-fiança também vai ser de 30 meses. Entretanto, eu posso chegar até 60 meses. Então, o prazo de locação, o prazo de vigência do seguro, ele vai ser idêntico ao contrato de locação. Quando finalizar esse contrato, o seguro-fiança será renovado automaticamente e aí podendo acontecer duas coisas. Ou eu faço por um novo prazo do contrato, esse contrato será renovado, ou esse contrato passa a ser por tempo indeterminado e aí as vigências serão a cada 12 meses. Edson, eu sou proprietário de um imóvel e o meu inquilino está inadimplente. Só que eu tenho seguro-fiança com vocês. Como é que fica a ação de despejo? É lógico que a gente nunca quer que o inquilino fique inadimplente. A ideia é que ele pague aluguel, que ele saia do imóvel e não dê trabalho nenhum. Mas supondo que possa acontecer a inadimplência, tá? O proprietário e a imobiliária podem ficar tranquilos, tá? Abre-se um sinistro, a partir do momento da abertura do sinistro, a seguradora começa a pagar os aluguéis e cabe à própria seguradora entrar com ação de despejo para que faça a retirada desse inquilino, ou amigável ou de forma coercitiva, né? Lembrando que não haverá ao proprietário qualquer custo de honorário judicial, qualquer coisa do gênero. Então, o proprietário não precisa se preocupar com essa parte. É tudo responsabilidade da seguradora. O que são e para que servem as coberturas adicionais do seguro-fiança? Tá. O seguro-fiança ele é dividido em dois modelos. O seguro básico, e no seguro básico você tem a cobertura de aluguel, condomínio, IPTU, contas de consumo, que são água, luz e gás encanado, e aí você vem com as coberturas adicionais. Que coberturas são essas? Danos ao imóvel, multa por rescisão e pintura, lembrando que pintura, o imóvel tem que ser entregue ao inquilino com pintura nova. Ô Edson, você estava comentando agora há pouco aqui nos bastidores com a gente aqui, que você tem um sistema diferenciado. Explica um pouquinho para o pessoal de casa aqui saber que sistema que é esse. Recentemente nós fizemos a fusão com uma grande corretora chamada Maximiza. Então hoje a Conileste pertence ao grupo Maximiza, né? E com isso nós temos um sistema diferenciado que permite à imobiliária todo o processo digitalizado. Então, muitas imobiliárias reclamavam e reclamam do tempo que se leva para uma aprovação de um processo. Hoje, a gente consegue a aprovação de um seguro-fiança de forma instantânea, imediata. E a efetivação também ocorre de forma imediata. Isso dá um ganho à imobiliária muito grande. Então, um sistema totalmente digitalizado. O Edson, qual é o feedback das pessoas que já contrataram o seguro-fiança? O que eles dizem para vocês, quem já tem experiência, quem contratou o seguro-fiança? Tem muitas pessoas, a gente tem a possibilidade de conversar com vários locadores, né, que comentam conosco, porque enquanto não tem sinistro, ele vai fazer o seguro, é igual o seguro de carro, né? Se você perguntar para alguém que teve um seguro de carro, que nunca precisou usar o seguro, porque o carro nunca foi roubado, nunca teve batida, ele vai falar, é um mal necessário, né? Eu pago para não usar.
Mas quando você pega uma pessoa que utilizou, a experiência é completamente diferente. Então, se você chega para um locador que já precisou da indenização do seguro-fiança, e nós já tivemos essa experiência, ele vira para a gente e fala assim: eu estava perto de vender o meu imóvel porque eu já não aguentava mais tanta dor de cabeça com os vários tipos de garantia do contrato de locação. O seguro-fiança veio me dar um alento, né, para que eu não precisasse mais vender o imóvel e pudesse ter o meu imóvel continuar com um investimento interessante e receber os meus aluguéis sem ter problema. O Edson, quais são os problemas que o seguro-fiança resolve? Olha só, você pega, eu vou dar um exemplo de um locador. É lógico que você tem N perfis de locadores, mas normalmente você tem aquele locador que depois... Porque normalmente quem tem um imóvel hoje para alugar é aquela pessoa que já passou dos 40, dos 50 anos, que tem um imóvel como um complemento de rendimento. Então ele conta com aquele valor todo mês, que normalmente ou é para pagar remédio, ou é para pagar um plano de saúde que hoje está absurdo. Aí você pega, você aluga esse imóvel, né, esperando que naquela data o aluguel vai entrar. Aí o que acontece? O inquilino não paga um mês, não paga 2 meses, e aí aquele dinheiro começa a fazer falta para você. É aí que entra o seguro-fiança locatícia, porque ele vai dar condições para que você continue pagando os seus compromissos. Então ele vem justamente substituir a ausência do inquilino no pagamento. Eu tenho um imóvel, sou proprietário de um imóvel. Por que seria bom para mim contratar o seguro-fiança? Vamos lá. Por alguns motivos. O primeiro, você tem a segurança que a seguradora vai analisar esse inquilino antes de entrar no teu imóvel. Então você tem a segurança que, primeiro, não é para qualquer um que você vai alugar seu imóvel. Segundo, muito importante, eu costumo orientar, é sempre importante ter a parceria de uma imobiliária. A imobiliária vai acabar te orientando muito nesse sentido. Outra coisa, você vai ter a garantia de recebimentos não só de aluguel, mas de condomínio, de IPTU e outra. Se o inquilino sair do imóvel e fizer algum tipo de estrago no teu imóvel, a seguradora vai amparar. Se esse inquilino, você imagina o seguinte, você pintou o imóvel todo bonitinho para o inquilino entrar. A hora que ele sai, que ele tem obrigação de pintar o imóvel, ele não pinta o imóvel ou danificou a pintura. A seguradora vai amparar isso daí também. Então, assim, são muitos os porquês que um proprietário precisa ter uma excelente garantia, que no caso é o seguro-fiança. É importante, Davis, a gente salientar a importância de ter uma excelente imobiliária por trás. Porque a imobiliária, ela é a consultora e vai orientar qual a melhor forma, qual o melhor produto para colocar como garantia. Ela vai auxiliar quais são as coberturas necessárias. Isso é muito interessante, inclusive vai te orientar a forma correta na abertura de um sinistro. Como que o seguro-fiança pode contribuir com uma imobiliária? Como ela pode ajudá-la? Bastante, porque assim, quando a gente vai fazer uma parceria com a imobiliária, a primeira coisa que a gente fala para a imobiliária, qual é o nosso papel? O que nós queremos ser para a imobiliária? Eu brinco, né? Mas quando eu falo brinco não é de brincadeira, né? É falar o seguinte, nós queremos ser o funcionário em home office da imobiliária. Aquele funcionário da imobiliária que não está lá presente. Ele está distante, mas que vai ser o consultor dessa imobiliária. Então hoje nós temos pessoas por trás, nos bastidores, que vão passar toda a orientação para a imobiliária no sentido de contratação do seguro, abertura de sinistro, todo operacional. Então hoje a gente dá todo o suporte para a imobiliária, inclusive treinamento para as equipes. Então, essa ideia é que nós sejamos aquele funcionário que a imobiliária não precisa pagar salário. É isso que a gente quer passar. Além do que, quando a imobiliária vai fazer o seguro-fiança, a contratação do seguro-fiança
tem benefícios exclusivos para a imobiliária, para que não seja oneroso nem para o inquilino, nem para o proprietário, o pagamento através de cartão de crédito. É tudo feito de responsabilidade com a imobiliária. O pagamento é de responsabilidade da imobiliária, que torna o processo ainda mais seguro. O que pode dar errado no seguro fiança, Edson? Bom, vamos lá. É difícil dar errado, mas dá errado, tá? Eu costumo dizer o seguinte: o seguro fiança é um instrumento de garantia igual a um tripé. Então, eles têm que se falar. E o tripé, quando você pega um tripé e coloca um pé maior que o outro, ele vai cair. Então, esse tripé ele é constituído de uma pólice muito bem contratada, com as coberturas corretas, um contrato muito bem redigido e uma vistoria muito bem feita. Então, vou dar o exemplo da apólice. Eu não coloquei a cobertura de condomínio. Aí dá o sinistro do condomínio. O que vai acontecer? A seguradora vai falar que não tem cobertura de condomínio. Por quê? Não foi colocada a cobertura de condomínio. Eu tenho um contrato de locação que não foi incluído a cláusula da seguradora contratada. Vai dar problema. Por quê? A seguradora vai falar: eu não posso pagar porque não foi colocada a cláusula aí. A vistoria. Eu tenho uma vistoria que não foi assinada pelo inquilino, uma vistoria de entrada, ou que não foi colocada todos os itens daquele imóvel. Vai dar problema. Então, por isso que é importante. Primeiro, faça seguro fiança com um corretor de seguros que conheça, um especialista. Não precisa ser comigo, mas que seja especialista, que domine aquilo que ele faz. E outra, através de uma imobiliária que conheça o processo de seguro-fiança. Por quê? Por incrível que pareça, ainda tem imobiliária que não conhece o que é seguro-fiança. Por mais que esteja sendo difundido, mas ainda tem. Então, procure. Para você que está nos escutando agora, procure uma imobiliária, tá, da sua confiança. Fatalmente ela vai saber fazer o processo. Eu não sei nada sobre seguro fiança ou sei muito pouco. O que eu devo fazer para saber mais? Bom, hoje as mídias sociais, né, YouTube, elas esclarecem bastante. Mas eu oriento que procure uma imobiliária, se você quer alugar o seu imóvel, procure uma imobiliária da sua confiança, ela vai saber te orientar, ou então procure um corretor de seguros com experiência nesse segmento que vai te orientar também a respeito. Eu sou proprietário de um imóvel, só que a minha imobiliária não trabalha com seguro fiança. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até na imobiliária, falar para ela, como é que funciona o seguro fiança, qual que é o processo para eu me encaixar no seguro fiança e tudo ficar seguro. Eu costumo dizer o seguinte: cabe ao proprietário decidir qual a garantia que ele quer alugar. Tá? Então, quando o proprietário chega numa imobiliária, fala: quero deixar o meu quero deixar o meu imóvel aqui para alugar, mas eu quero que seja com seguro fiança. Ah, nós não temos seguro fiança. Bom, desculpa, ou eu vou procurar uma outra imobiliária, ou eu vou indicar um corretor de seguros para que oriente aquela imobiliária como faz o processo. Ô Edson, eu percebo que tem muitas pessoas, muita gente que não conhece ainda o seguro fiança. Por quê? Não, realmente você tem razão. Isso acontece mesmo, né? Acontece bastante. Por quê? Porque o mais antigo é o fiador. Então, tradicionalmente, na cabeça do proprietário já vem o fiador primeiro. E às vezes a própria imobiliária, ela não fala do seguro fiança, tá? A imobiliária não fala, ou por desconhecimento do produto, enfim. E isso a gente prova no dia a dia quando um locador vai nos procurar no escritório perguntando sobre seguro fiança, porque ele fala que alguém conversou com ele a respeito de seguro fiança. E a hora que a gente explica como funciona, ele fala: meu Deus do céu, eu só quero alugar com seguro fiança. E pasmem, tem muito proprietário que subsidia parte do seguro fiança e inclui esse valor no aluguel justamente pela segurança que vai dar para ele. Você imagina, você aluga um imóvel sem ter aquela pulguinha atrás da sua orelha que aquele imóvel você vai deixar de receber o aluguel. Você tem a certeza que o aluguel vai estar garantido. Em relação a prejuízo, quanto pode chegar
o prejuízo em relação a um imóvel? Nossa, essa pergunta foi fantástica. O que acontece? Eu vou fazer uma relação entre um calção, tá? Uma garantia de calção e um seguro-fiança para 2 imóveis idênticos. Então eu vou pegar um imóvel de R$3.000 de aluguel, né? E a pessoa, contratou calção. Qual é a garantia que ele vai ter? 3 vezes 3, R$9.000. Uhum. Essa é a garantia que ele vai ter para inadimplência de aluguel apenas. Aí, esses R$3.000 de aluguel ainda tem 800 de condomínio. Então você pega, a seguradora, ela tem a responsabilidade de pagar até 30 vezes o valor de aluguel e condomínio. Então você pega 30 vezes 3, a quanto vai chegar? Nós estamos falando algo em torno de R$90.000. R$90.000. Sem contar que essa pessoa pode sair do imóvel e ainda deixar danos, tá? Que estão limitados até 6 vezes o valor do aluguel. Então, você pega 3, eu estou falando de R$18.000. Eu estou falando de um prejuízo que pode chegar a R$120.000, aproximadamente. Então, olha bem, um produto, eu tenho uma cobertura apenas de R$9.000 e outro que pode chegar a R$120.000, me baseando num aluguel em torno de R$3.000. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas o seguro-fiança é caro, será que é interessante o locador subsidiar a parte? Olha só quem ficaria com esse prejuízo. O locador ficaria com prejuízo e ele, locador, teria que entrar na justiça e ainda correr o risco da justiça falar: esse inquilino não tem bens, não temos como receber dele. R$120.000, gente, é muito dinheiro, tá? Então é interessante, vocês que estão ouvindo, pense bem a respeito. Gente, eu faço um convite aqui para você que tem uma imobiliária, que não trabalha tanto com seguro-fiança ou quer saber mais a respeito, procure a gente, procure a Conileste do Grupo Maximiza, para você pelo menos entender o processo. Eu tenho certeza que você vai se encantar, principalmente com toda a nossa digitalização. Você vai se impressionar. Ó, gente, aguarde que em breve nós vamos falar sobre uma outra forma de garantir o contrato de locação, que é o título de capitalização, que também pode ser muito interessante, tá? Então, nos aguarde que em breve tem mais. Que mensagem você deixaria para as imobiliárias? Bom, vocês imobiliária, trabalham com o patrimônio das pessoas. Então, assim como a corretora de seguros que protege o patrimônio das pessoas, nós temos uma função social muito grande. Tá? Isso é muito sério. E a gente sabe o nível da nossa responsabilidade quando alguém deixa o seu patrimônio para a nossa proteção. Então você, imobiliária, tem a mesma responsabilidade que nós de uma corretora de seguros. Então quando o proprietário te procura, quando o inquilino te procura, primeiro, vocês são procurados por objetivos diferentes. O proprietário busca na imobiliária uma imobiliária com competência para alugar aquele imóvel onde ele tenha o menor nível de transtorno possível. Já o inquilino procura a imobiliária para tentar conseguir um imóvel do sonho dele, que ele possa colocar a sua família dentro, ou até para que ele possa montar a sua empresa. Então é muito importante que a imobiliária não seja apenas um mero vendedor ou um mero... Não, ela tem que ser um consultor. É isso que eu me proponho também como corretor de seguros. Eu não posso ser um mero vendedor de seguros. Eu tenho que ser um consultor. Eu tenho que fazer parte da confiança dessa pessoa. E é isso que a gente está se propondo para a imobiliária. Que você seja um consultor, busque treinamento, busque qualificação. Isso nunca se perde. Eu tenho um caso para contar para vocês, né, de já... acho que uns 5 anos, que eu encontrei o rapaz aí
batendo papo, um amigo de um colega meu. E ele estava muito desiludido, né? E foi daí que surgiu a ideia de criar o Gibi, né? Nós temos um Gibi que conta mais ou menos isso. Lógico que a ideia não saiu da minha cabeça, mas foi de alguma coisa que aconteceu. E ele estava muito desiludido. E ele tinha um imóvel, se eu não me engano, o imóvel valia R$400 mil. E ele estava querendo vender esse imóvel, de tanto prejuízo que ele tomou, com calção que teve problema, que o inquilino saía, deixava o imóvel todo detonado. E começamos a bater papo, e ele nem sabia que eu era corretor de seguros, nós começamos a conversar, bater papo. Aí foi quando eu falei para ele, mas peraí, você nunca ouviu falar de seguro-fiança? Ele falou, não, como é que funciona isso? E aí eu expliquei para ele como é que funcionava, aí eu perguntei qual era a imobiliária, né, que ele trabalhava, eu não vou citar a imobiliária aqui, né? Aí eu falei, você me permite, eu posso ligar na imobiliária? Né? Liguei na imobiliária, fiz parceria com essa imobiliária, que nós somos parceiros até hoje, a imobiliária entendeu a vantagem e hoje esse proprietário ele não fala mais em vender o imóvel dele. Porque o que ele fez? Ele colocou o valor do seguro-fiança no valor do aluguel. Então ele fala assim, aluguem sem fiador. Olha que legal, ele já colocou as duas coisas numa só. Exatamente. Então o inquilino nem sabe disso, né? É transparente. Ele só coloca assim, alugue sem fiador, está sujeito à análise de crédito, só isso. Olha, porque já é um benefício a mais para o inquilino. Porque o inquilino vai falar, puta, eu vou alugar um imóvel. Edson, quer dizer então que se eu tenho um imóvel, e eu posso deixar isso de forma transparente e seguro para mim. No valor do aluguel, eu já coloco o valor do seguro. Sim. Isso é totalmente transparente, porque no contrato de locação vai ter a cláusula da garantia. Mas o inquilino fala, não, mas eu estou fazendo com garantia, tá, com seguro-fiança. Não, mas já está embutido no valor do aluguel. Que legal, e aí eu não preciso do fiador, não preciso dar o calção. Você imagina aquela pessoa que vem de outra cidade e aí não aceita fiador. Porque tem muito imobiliário que fala assim, só aceita o fiador da região. O cara não conhece ninguém aqui em São José dos Campos. Estou citando São José dos Campos. Isso sem contar que tem que arrumar alguém para ser ainda, né? Tem que arrumar alguém, exatamente. Não basta, tem que arrumar alguém. Mas mesmo que ele arrume alguém de outra cidade, a imobiliária fala, não, eu não aceito. Então o cara não conhece ninguém. E aí, fala, não, esse imóvel, você não precisa se preocupar. Já tem a garantia, só precisa ser aprovado uma análise cadastral. Eu acho que o inquilino até se assusta, né? Como assim? Não preciso de fiador, não preciso dar um calção. O mundo hoje está muito rápido. O mundo hoje está assim, você piscou o olho, a coisa aconteceu. Então eu preciso dar tudo aquilo que o inquilino pede. Poxa, não, tá aqui, ó, já não. Ah, mas não tem que mandar documentação. Não, você não precisa mandar documentação de nada, já só precisamos aprovar o seu cadastro. Acabou. Hoje a gente precisa ser ágil. O mundo está mudando e mudando muito rápido. E eu tenho que acompanhar essa evolução. Aí, pessoal, para vocês que querem saber mais sobre seguro-fiança, o Edson fez uma revistinha, um gibizinho para você ler, entender como que funciona, como que contrata, tira todas as dúvidas. Muito interativo, né, Edson? Fala exatamente. Nós criamos e pensamos numa forma lúdica e didática de contar um pouco a história do seguro-fiança com base numa história verídica, né? Aí nós criamos o gibizinho do Ed. Quem que é o Ed? O Ed é o meu avatar. O Ed é meu avatar. Eu precisava de um personagem. Aí nós criamos o Ed. Nós temos esse gibi em formato digital. Então quem se interessar pode entrar em contato conosco. Tá? E o gibi ele é bem lúdico e didático. Né? Eu até brincando, porque esses dias eu entreguei para um casal e o casal tinha um filho de 12, 13 anos. E as crianças de hoje, pasmem, gente, a criança de hoje, ela tem uma luz que é incrível, ela é muito inteligente. E ela ela leu, enquanto a gente conversava, eu e o casal, e ela leu. Falou, papai, a nossa casa tem isso daí, não tem não? Aí o pai brincou e falou, tem sim, filho. Então a criança conseguiu pegar. E essa era a ideia, que nós criássemos uma história que fosse de fácil assimilação. E para quem quer saber mais sobre seguro-fiança, como que eu posso te encontrar? Quais são os contatos? Bom, a nossa rede social
é @Conileste-Seguros, nosso Instagram, o nosso site www.conilesteseguros.com.br. É muita emoção, gente. Só isso, tá? E tem o nosso telefone também, que é o 12-3934-4819, que está aqui. Eu vou ter todo o prazer em conversar com vocês, locadores, inquilinos e principalmente vocês imobiliários que não trabalham com a Conileste, venham pelo menos conhecer a forma como nós trabalhamos. Eu tenho certeza, vocês vão se encantar. Edson, muito obrigado aí por esse podcast, por esclarecer essas informações, levar conhecimento, trazer conhecimento para a gente aí sobre essa facilidade do seguro fiança. E mais uma vez aí, muito obrigado. Eu que agradeço e em breve estaremos aqui fazendo outros. Pode contar comigo. Um abraço para todos vocês, uma ótima semana.